Lula, em sua viagem pelo Ocidente, continua falando um monte de bobagens. Dessa vez, ele disse que a Ucrânia, que é a vítima da invasão da Rússia, simplesmente é uma das causadoras do conflito e tem interesse na guerra. Só que ele foi além disso. Também disse que a Europa e os Estados Unidos só ficam fornecendo equipamentos, dando condições para que a Ucrânia continue na guerra. Ou seja, Lula colocando o Brasil justamente na influência da China e até mesmo da Rússia, e já temos até pronunciamento de pessoas ligadas ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falando sobre o descontentamento com a política externa brasileira. Lula, que queria ser neutro, está tomando cada vez mais um lado. Na minha opinião, o lado errado. Para você entender toda essa história, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Olha só as loucuras que o presidente Lula anda falando por aí, é bobagem atrás de bobagem, colocando o Brasil definitivamente na área de influência chinesa, perdendo todo o apoio que historicamente sempre recebeu dos Estados Unidos. Claro, como eu sempre digo aqui no canal, na geopolítica internacional não existem países bonzinhos, enquanto a China, a Rússia só pensam no que é bom para eles, os Estados Unidos faz exatamente a mesma coisa. Estamos falando de três grandes países imperialistas, a Rússia, a China e também os Estados Unidos. Então não, eu não defendo que o Brasil esteja de forma vassala na zona de influência de nenhum país, seja dos Estados Unidos, seja da China ou de quem quer que seja. O Brasil precisa ter tamanho suficiente para ter o seu próprio caminho, mas infelizmente os líderes da política brasileira, e aí nós podemos colocar todos os últimos, o Bolsonaro, o Lula, o Temer, a Dilma Rousseff nem se fala, não tem a menor visão estratégica de longo prazo para o Brasil. O Brasil não consegue se posicionar como um agente importante na geopolítica, embora tenha condições para isso e até deveria ter protagonismo, uma vez que nós somos o maior país da América Latina, aliás, nós somos o maior país do hemisfério sul inteiro. Somos a maior economia latino-americana, somos um dos países mais importantes do mundo, grande produtor agrícola, uma grande população, só que temos, sem dúvida nenhuma, a pior classe política do mundo. E grande parte dessa classe política que não vale nada é culpa de nós brasileiros, dessa sociedade que entende muito pouco e se interessa muito pouco por política e fica colocando aí em cargos de deputados, senadores e os mais diferentes cargos, mas principalmente na presidência da República, pessoas completamente desqualificadas e despreparadas, como é o caso, sem dúvida nenhuma, do Lula, desqualificado e despreparado para estar aonde está. Tem articulação política interna? Sem dúvida nenhuma que tem, mas é uma articulação com diálogos, você já ouviu falar, né? Cabulosos. Vamos lá para as manchetes que eu separei para você no dia de hoje, para você ver os absurdos que o Lula falou. Diz assim o G1, olha aí, hein? Globo, G1, guerra na Ucrânia. Lula diz que Estados Unidos e Europa prolongam guerra na Ucrânia. É sério isso? Cara, como é que sai isso da cabeça, da boca de um ser humano? Assim, não dá para entender. Então quer dizer que os culpados pela guerra são Estados Unidos e Europa. Então, para o Lula, Estados Unidos e Europa não deveriam estar fornecendo equipamentos militares para a Ucrânia. Ô Lula, deixa eu te contar uma coisa, porque pelo visto você não está entendendo. Se isso não acontecesse, o Putin teria conseguido o que ele mais queria. Uma vitória rápida, avassaladora contra a Ucrânia. E essa não seria a sua última campanha militar, assim como aconteceu, eu sei, Lula, que você não entende de história, assim como aconteceu lá na Segunda Guerra Mundial, no erro histórico que o primeiro-ministro inglês cometeu de assinar um acordo com o homem do bigodinho ridículo, quando ele invadiu os Sudetos da Tchecoslováquia. E ele falou, não, eu vou parar por aqui. Eles assinaram um acordo, logo depois o homem do bigode ridículo pegou toda a Tchecoslováquia e dali foi para cima da Polônia e de mais um monte de lugares, começando a Segunda Guerra Mundial. Então, não há de se negociar com um país que literalmente desrespeita a soberania de outro. Os Estados Unidos e a União Europeia têm interesse no enfraquecimento da Rússia? Sim, é claro que tem.
Contudo, ajudar a Ucrânia é sim uma questão fundamental. A Ucrânia seria simplesmente a primeira vítima e o Putin bateria nas portas da Europa Ocidental, carregando o mundo para um conflito. Será que você não conseguiu perceber isso, não? Mas não deve ter percebido, né? Porque o seu nível de entendimento, de leitura, de análise, com certeza é muito pequeno. Vamos lá para as letrinhas. João, você já pode ver que eu tô um pouco, né, exaltado, porque realmente, assim, o presidente do Brasil passando essa vergonha e colocando os brasileiros todos como chacota internacional me incomoda demais. Vamos lá, vamos abrir aspas aí para várias coisas que o presidente disse. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou neste domingo, 16/4, em Abu Dhabi, sim, já saiu da China, está nos Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos e a Europa de prolongarem a guerra na Ucrânia e defendeu a criação de uma espécie de G20 pela paz. G20 pela paz, é sério isso? Então vamos tentar entender a ideia do Lula. O cara deve estar megalomaníaco. Ele está imaginando que 20 nações vão se reunir, e detalhe, segundo o Lula, 20 nações que não tenham envolvimento com a guerra. Bom, então, se não pode ter envolvimento com a guerra, não vai contar com nenhum país europeu importante. Então, França, Alemanha, Reino Unido não vão participar. Estados Unidos também não, porque eles estão totalmente envolvidos na guerra. Não diretamente com soldados, mas enviando equipamentos e muito dinheiro. Então, também não vai chamar a Ucrânia, também não vai chamar a Rússia. Aí vai chamar quem, então, para participar desse grupo? Quem é esse grupo de 20 países que vai ter influência suficiente para poder resolver esse assunto? E outra coisa, Lula, deixa eu te contar uma história. Talvez você não saiba, tá? Mas existe uma instituição que é antidemocrática, que não serve para muita coisa, chamada Organização das Nações Unidas, que tem uma instituição, um órgão responsável justamente por avaliar questões ligadas às guerras internacionais. Chama-se Conselho de Segurança da ONU, onde o Brasil, neste momento, inclusive, faz parte. Mas como é um anão diplomático, o Brasil é membro rotativo, e nem tem poder de veto. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Lula, você não deve estar sabendo. Você sabe qual é o país que hoje preside o Conselho de Segurança da ONU e tem poder de veto? Sim, a Rússia. Aí deixa eu te explicar, vamos imaginar que você forme um grupo, vamos pensar nesse grupo então, vai ter Brasil, o Paraguai, talvez Bangladesh, talvez Serra Leoa, talvez a África do Sul, só país importante que tem influência na questão da guerra, né? Aí eles vão criar uma resolução, a resolução vai ser o seguinte, olha, nós determinamos que a Rússia precisa sair da Ucrânia, ou outra resolução maluca, que de repente, olha, a guerra acaba e a Ucrânia ceda os territórios invadidos para a Rússia e acaba a guerra. Quem é que vai respeitar uma decisão de um grupo de países como esses que eu citei, já que você defende que sejam países que não estejam envolvidos no conflito? Faz sentido isso? Faz sentido para alguém? É claro que não. Até porque, como eu disse, existe o Conselho de Segurança da ONU, uma instituição antidemocrática, é o que se trata o Conselho de Segurança da ONU, onde países são mais importantes do que outros e simplesmente você está querendo acabar com o Conselho de Segurança ou você está propondo um novo Conselho de Segurança? Lula, quem vai apoiar essa sua ideia? Fala para mim. Acho que ninguém. Seguindo aqui, abre aspas para o brilhante presidente brasileiro. A paz está muito difícil. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não toma iniciativa de paz. É claro que não, ele tomou iniciativa pela guerra, ele invadiu a Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não toma iniciativa pela paz. É sério isso? Ele não toma? Claro, por que será? Será porque o país dele foi invadido injustamente por uma nação muito mais poderosa do que a dele? Será que é isso? Então você quer que ele tome uma atitude pela paz? Me diga qual atitude pela paz o Zelensky deveria tomar. Me dê. Já sei. Ele deveria se dizer completamente neutro. A partir de hoje, a Ucrânia vai ser um estado pela metade. Nós não podemos, de fato, tomar decisões de nível nacional. Simplesmente é a Rússia que vai dizer se eu posso ou não entrar na OTAN. É a Rússia que vai dizer ou não se eu posso fazer um acordo econômico com a União Europeia. É isso mesmo? É isso, senhor Lula. Você defende, por exemplo, isso para o Brasil também? Então, se os Estados Unidos invadir o Brasil, a gente tem que fazer o que eles querem para que a gente não tenha guerra? O que passa na cabeça desse senhor? Não dá para entender. Continuando. Continuando palavras do Lula, tá? Ainda estamos nas aspas. A Europa e os Estados Unidos terminam dando contribuição para a continuidade da guerra, fecha aspas, para o presidente. Bom, já falei sobre isso, né? É óbvio que eles estão fornecendo ajuda, porque, claro, existe um interesse
óbvio, de enfraquecer a Rússia, mas principalmente da Europa, que é quem mais corre risco, o interesse de não permitir que a Rússia avance pela Europa. Essa é a ideia. Ou será que o senhor ainda não entendeu? Afirmou Lula durante uma coletiva de imprensa no fim de sua viagem aos Emirados Árabes Unidos. Mas calma, não acabou não. Lula falou muito mais e tem muitas pérolas para nós analisarmos. Eu tô quase me enrolando aqui de tão empolgado, tão ansioso que eu fiquei com essas palavras aqui do Lula. Ó, o presidente também voltou a acusar a Ucrânia, que foi atacada e invadida pela Rússia, de ter participação no início do conflito. Abre aspas para o presidente, vamos entender o que ele falou. Ele disse assim, ó: a construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por 2 países, disse o Lula. Ah, então quer dizer que a Ucrânia, ela teve decisão na guerra. Cara, eu tenho certeza que se a Ucrânia pudesse, ela não entraria em guerra. Porque olha o que aconteceu com o país. Milhares de mortos, refugiados, uma economia completamente destruída. E aí vem um cara que não entende absolutamente nada do assunto e fala que a Ucrânia é culpada. Ou seja, agora o Lula está culpando a vítima. Ah, entendi essa nova metodologia, então agora da esquerda, do PT ou do Lula em especial, vamos culpar a vítima. Quando acontecer qualquer problema, a vítima também é culpada do processo. Cara, faz sentido isso pra você? Você, sinceramente, você que tá me vendo aqui nessa agitação, coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Vamos só finalizar aqui, lembrando que isso aqui não é a íntegra da reportagem, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Em Abu Dhabi, Lula também reiterou a postura da criação de um bloco de países neutros para promover negociações de paz nos moldes do G20 pela paz. Gente, que bonito! Faz o sinal da paz para mim, por favor. Olha só, o G20 pela paz, como se os países não tivessem interesses, né? E afirmou ter conversado com a China, do Xi Jinping, e os Emirados Árabes Unidos sobre essa proposta. 2 países que não são democracias, parou para perceber aí? Nem China é uma democracia, nem Emirados Árabes Unidos é uma democracia. E o Lula, olha, mantém diálogos incríveis com essas nações. Sério, qual é a participação que a China pode ter num grupo de G20 pela paz? A China é um país que quer paz, Lula? Me diga aí, a guerra de Taiwan está se avizinhando, ela vai acontecer, isso é fato. Ou você acha que a China vai permitir que Taiwan continue independente? Vai haver guerra por Taiwan em muito breve. E aí, você vai querer criar um novo grupo de trabalho, um outro G20 pela paz, só que agora sem a participação da China, também dos Estados Unidos e também da Europa, porque todo mundo vai se envolver nesse conflito. Ou você não percebeu isso ainda? Bom, agora se liga. Quais são as repercussões disso pelo mundo e em especial com os Estados Unidos? Olha só, Folha de São Paulo, o que ela disse aqui, eu peguei só a manchete, tá? Governo dos Estados Unidos vê afronta em declarações de Lula sobre Washington na China. Membros da gestão Biden avaliam que brasileiro renunciou à pretensão de neutralidade em falas sobre guerra da Ucrânia. Sim, eu já falei isso aqui em outros vídeos. O Lula que se dizia neutro e olha, sinceramente, o Brasil, nesse caso, como nós não temos tamanho suficiente, projeção de poder suficiente e relevância suficiente no cenário internacional devido a uma classe política muito ruim que temos nesse país, o melhor que o Brasil poderia fazer nesse momento, na minha opinião, era ficar neutro, de fato. Porque se a gente não pode contribuir, vamos pelo menos não atrapalhar e pelo menos não vamos colocar o Brasil em rota de colisão com ninguém. Olha, até o que o Lula falava no seu discurso, o que estaria correto. Só que as suas declarações, as suas atitudes, a viagem dele para a China colocam o Brasil completamente alinhado à parte oriental do mundo. China e Rússia, podemos dizer, tá até na imagem. É como se o Putin estivesse aplaudindo o que o Lula tem falado. Falou, caraca, Putin, ô Lula, é tudo que eu preciso. Fala realmente que a Ucrânia é culpada pelo conflito, que isso vai me eximir da responsabilidade, ou pelo menos de toda a responsabilidade do conflito. Vai dizer que eu tinha sim, de certa maneira, razão para promover tudo isso que eu estou promovendo aqui na Ucrânia. Mas claro, quero saber a sua opinião. O que você acha da postura do Lula em relação à guerra da Ucrânia, a querer colocar o Brasil, ele diz de forma neutra, mas claramente colocando o Brasil sobre a área de influência da China e até mesmo da Rússia. E a postura dos Estados Unidos junto ao Brasil? Que tipo de medidas os Estados Unidos, o governo Joe Biden, pode tomar
em relação ao nosso país. Quero saber a sua opinião, ela é importante demais, então vem aqui nos comentários, coloca ali tudo o que você pensa, eu leio todos e sempre estou respondendo. Então é o seguinte, chegou até aqui, gosta do canal? Então é muito simples, clica aqui na logo do canal, se inscreve e ajuda a gente a chegar à nossa grande meta de 100 mil inscritos agora, nesse ano de 2023, vai ser fundamental isso pra gente. Deixa seu like, porque isso faz com que a gente possa dominar a plataforma e, claro, badala o sininho das notificações. Como eu tenho dito, muita gente colocando nos comentários dizendo que eu não estou gravando vídeos. Eu gravo vídeo diariamente, às vezes mais de um vídeo por dia. Então é o seguinte, badala o sininho das notificações para você receber todos os vídeos, e se mesmo assim você não receber, porque isso acontece no YouTube, é muito simples. Sempre, todo dia, 6 horas da manhã, tem vídeo novo no canal. E vídeos extras às 18 horas. Então, ó, ficou fácil para você. 6 da manhã, 18 horas, vai ter vídeo. 6 da manhã é certeza, tem vídeo todo dia. 18 horas, os vídeos extras que eu coloco aqui no canal. Tamo junto? Obrigado de coração por ter chegado até aqui. Não esquece de clicar aqui na logo e se inscrever e vem pro lado de cá. Se quiser também, ó, dá sugestão de vídeo, comentários, ter um contato mais próximo, tá aqui o nosso @atuali_ aí lá no Instagram. Tamo junto? Beijo do Tobi, clica aqui, deixa seu like. Até o próximo episódio. Fui!